Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar sobre a doutrina do Espírito Santo, parte 6. E eu não tenho dúvida que quando nós entramos sobre a doutrina da eleição, a gente começa a ter muitos questionamentos. E é óbvio que esses questionamentos são saudáveis, porque o propósito desse ensino não é fazer você enfiar algo de goela abaixo em você, mas é fazer você refletir, porque a doutrina da eleição ela é bíblica. Entendeu? E muitas vezes nós ouvimos, negócio de predestinação, isso é do diabo, esse negócio que Deus já elegeu é do diabo, né? E aí, como as pessoas nunca estudaram sobre isso, elas acabam já criando uma resistência sem nem saber o que é. Então, na semana passada eu falei o que é a doutrina da eleição. Só que é óbvio, né, que desde o século XVI, quando a reforma protestante foi estabelecida, e principalmente a partir do momento que João Calvino começou a ter destaque na reforma, começou a apresentar vários estudos e retomar uma série de coisas que a igreja tinha perdido, uma das coisas que mais foi questionada foi a doutrina da eleição. E não foi só isso, pelo menos 5 pontos foram questionados na reforma protestante. E o que acontece? Um homem chamado Jacobus Arminius, né, um teólogo holandês, ele questionou alguns pontos desses, só que não foi ele quem fez o questionamento, mas na realidade foram 2 discípulos dele que, após a morte de Jacob Arminius, levantaram um questionamento contra a doutrina reformada em 5 pontos. Por isso que depois vieram os 5 pontos do calvinismo, mas eu não quero entrar aqui nos 5, eu quero entrar no ponto da doutrina da eleição. Qual era o questionamento dos discípulos de Jacob Arminius? Que o assunto sobre doutrina da eleição, eles dizem o seguinte, que o decreto de Deus para salvar pecadores não está condicionada à eleição de Deus, mas está condicionada à perseverança na fé e na obediência daqueles que crerão em Jesus. Qual é a argumentação dele? A conclusão lógica: a eleição de Deus está baseada na presciência de Deus, ou seja, Deus, ele vê lá na frente as pessoas que vão crer, as pessoas que vão obedecer até o fim, e porque ele viu lá na frente que as pessoas vão crer e vão obedecer, ele elege essas pessoas. E então eles acabam criaram um documento e argumentaram, uma das partes do argumento é o seguinte, que Deus, por um eterno e imutável plano em Jesus Cristo, antes que fossem postos os fundamentos do mundo, determinou salvar dentre a raça humana que tinha caído no pecado em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo, aqueles que pela graça do Espírito Santo crerem nesse seu Filho e que pela mesma graça perseverarem na mesma fé e obediência até o fim. E por outro lado, deixar sobre o pecado e a ira os costumazes, desobedientes, teimosos e descrentes, condenando-os como alheios a Cristo, segundo a palavra do Evangelho de João 3,36 e outras passagens das Escrituras. Ou seja, segundo a doutrina de Jacob Arminius ou dos arminianos, a salvação é um ato de cooperação entre Deus e o homem. O que aconteceu? Quando esses 2 discípulos de Jacob Arminius vieram, com esse questionamento, houve o famoso Sínodo de Dort, que é um conselho em Dort. Então, vários teólogos, vários homens que conheciam das Escrituras, ministros, se reuniram para levar essa argumentação e ver se essa argumentação fazia sentido ou não. E o que a gente sabe é que saiu o famoso Cânone de Dort, ou seja, os documentos de Dort, que eles então chegaram a uma conclusão e refutaram essa argumentação desses 2 discípulos. Eles disseram o seguinte: a causa desta eleição, falando sobre a eleição de Deus, é graciosa e é somente o bom propósito de Deus. Esse bom propósito não consiste no fato de que entre todas as condições possíveis, Deus tenha escolhido certas qualidades ou ações dos homens como condição para a salvação. Mas esse bom propósito consiste no fato de que Deus adotou certas pessoas dentre a multidão inteira de pecadores para ser sua propriedade. Como Deus é supremamente sábio, imutável, onisciente e todo-poderoso, assim a sua eleição não pode ser cancelada e nem renovada. Por isso que a doutrina reformada não acredita, na perda de salvação. Os arminianos acreditam. Vamos lá.
Nem mesmo podem os eleitos rejeitados ou o número ser diminuído. Os eleitos recebem no devido tempo a certeza da sua eterna e imutável eleição para a salvação, ainda em que em vários graus e em medida desiguais. Eles não a recebem quando curiosamente investigam os mistérios e profundezas de Deus, mas eles recebem quando observam em si mesmo, com alegria espiritual e gozo santo, os infalíveis frutos da eleição indicados na palavra de Deus, tais como uma fé verdadeira em Cristo, um temor filial para com Deus, tristeza pelos seus pecados e fome e sede de justiça. Resumindo o cântico de Dort, a eleição é incondicional. Deus escolhe os indivíduos para serem salvos, sem referência alguma às suas obras previstas ou qualquer ação que eles fariam no sentido de crer no Evangelho. Se dependesse da presciência para descobrir quem creria, se Deus olhasse lá na frente e visse quem fosse crer, quem fosse exercer fé, qual que seria a conclusão? Que ninguém iria crer. Por quê? Porque nós estamos mortos em nossos pecados. Portanto, Cristo morreu no lugar dos eleitos de tal maneira que realmente pagou o preço dos nossos pecados e nos garantiu a salvação. Essa salvação não foi hipotética, ou seja, Deus não ofereceu uma oportunidade de salvação. Jesus salvou os eleitos, Ele resgatou os eleitos. Então não precisa de uma obra do pecador para que essa salvação se complete. Não, Jesus começa e termina. Por isso que Paulo diz, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Ok? Muito tremendo, mas é óbvio, gente, que tem objeções. É óbvio que a cabeça das pessoas, não, peraí, mas como assim? Então vamos lá, qual é o primeiro questionamento que vem? O livre-arbítrio. Então, onde é que fica o livre-arbítrio nessa história, né? Então, na doutrina arminiana, o ser humano tem o livre-arbítrio para escolher entre o certo e o errado. Ou seja, o ser humano tem entre escolher os Deus e escolher o mal. Então essa argumentação ela é um pouco perigosa, por quê? Porque se eu tenho condição de escolher Deus, eu também tenho condição de parar de pecar. E se eu tenho condição de parar de pecar, então para que eu preciso de Jesus? Eu posso ser salvo por mim mesmo. Você percebe? A doutrina reformada, ela acredita que o ser humano tem liberdade. Então quando o pessoal diz, os predestinados, acreditam, tudo está determinado, você não precisa fazer nada, isso é uma mentira, isso é uma baboseira, entendeu? É porque a pessoa não estuda, não sabe. É claro que você tem liberdade. Por exemplo, você tem a liberdade, se você quiser desligar o vídeo agora e parar de ver o vídeo. Você tem liberdade de escolher com quem você vai casar. Você tem liberdade para você escolher o trabalho que você quer. Você tem liberdade para você escolher quantos filhos você vai querer, ou se você também não quiser ter filho. Agora, você jamais vai ter liberdade para escolher a salvação. Por quê? Porque na realidade você até tem liberdade para escolher. O problema é que você sempre vai escolher o errado. Por quê? Porque você está morto. É a ideia de um carro que ele tenta andar numa pista, mas ele sempre está puxando para o lado. Por quê? Porque o balanceamento, a geometria dele está com problema. Então, enquanto você não consertar, enquanto não arrumar esse negócio, aquele carro não vai conseguir andar em linha reta. Ele sempre vai andar puxando para o lado errado. Por quê? Porque Deus já tinha dito isso, que o ser humano tem uma inclinação para o mal. O ser humano é totalmente inclinado para o mal. Por quê? Porque ele está morto no seu pecado. Outro questionamento é o seguinte, que a eleição está baseada na fé, né? Então, se a eleição está baseada na fé, porque a tua fé te salvou, a tua fé te fez isso, a tua fé fez aquilo, ou seja, então é a nossa fé que salva. O problema é que nem fé a gente tem. Olha só o que diz Efésios 2:8, vai dizer o seguinte: vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso o quê? Graça e fé. Não vem de vocês, para que ninguém se glorie, né? É uma dádiva de Deus. É graça, é um presente, tanto a graça quanto a fé vem de Deus. Como assim, Walter? Vamos lá, Hebreus capítulo 12, nós vamos falar mais para frente sobre isso. O que o autor vai dizer? Olhando com os nossos olhos, olha o que ele diz, os nossos olhos fitos em Jesus, ou fixados em Jesus. O que ele diz? O nosso autor. O que é um autor? É o iniciador, é aquele que criou. O que é o autor da novela? Não é aquele que criou a novela? O que é o autor do seriado? O autor é quem criou, ou seja, autor do quê? Da fé, autor e
consumador. O que é um consumador? Além de ser um aperfeiçoador, é aquele que finaliza. Ou seja, Deus começa e termina. E é isso que é tremendo. Quando você entende isso, gente, é tremendo demais, porque você vê o quanto Deus nos ama. Olha que interessante. Aí o pessoal vai dizer assim, não, mas primeiro tem que vir a fé, né? Beleza, então vamos lá, João capítulo 10, o verso 25 ao 26, quando Jesus fala com os fariseus, e ele vai dizer o seguinte, olha só, Jesus respondeu, eu já lhes disse, ele já estava falando, mas eles não creram. O que é crer? É ter fé, mas vocês não creram. Por que vocês não creram? Porque não são minhas ovelhas, percebe? A eleição vem antes da fé. Não é fé e depois eleição, é eleição e depois fé, porque Deus elegeu, ele tem fé. Olha, ele continua, tá? As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, ou seja, vocês não têm fé. E por que vocês não têm fé? Porque não são minhas ovelhas. Ou seja, Jesus deixou claro isso. Se vocês fossem minhas ovelhas, ele vai dizer assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha que interessante. Então, o diálogo deixa claro que eleição vem antes de fé. Você só tem fé porque Deus te elegeu. Porque se você não fosse um eleito, você não teria fé. Isso não te dá uma alegria. Você sabe por que a gente tem tanta dificuldade em agradecer a Deus? Porque a gente não entende a eleição. Quando você entende que Deus te elegeu por graça, por você não fazer nada, só por amor, gente, o nosso coração se enche de alegria. Eu sou muito grato a Deus. E o texto mais claro sobre eleição é Romanos capítulo 9. Talvez você leu esse texto e nunca entendeu, né? Como eu várias vezes, mas como assim? Né? Porque eu não conhecia a doutrina da eleição. Aqui o texto está dizendo claro quem são os filhos de Deus e quem não são os filhos de Deus. O questionamento deles é dizer assim, olha, nós somos filhos de Abraão, então nós somos filhos de Deus. E Paulo está dizendo o seguinte, ó, em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita, no devido tempo virei novamente e Sara terá um filho. Perceba que não foi através de Ismael. Ismael é a vontade humana, né? Sara e Abraão disseram o seguinte, não, nós vamos fazer do nosso jeito, porque talvez Deus se confundiu, então nós vamos cumprir a promessa, ou seja, nós vamos fazer a coisa acontecer. E Deus disse, o filho, a promessa vai vir do milagre, do sobrenatural. Por quê? Porque toda salvação é um milagre. Toda salvação é sobrenatural, por isso vem de Isaac, mas não continua em Isaac. Olha o que ele diz, e esse não foi o único caso, não foi só o único caso, ele vai agora também os filhos de Rebeca, tiveram o mesmo pai, o pai Isaac, esse Isaac que nasceu por um milagre. Rebeca ficou grávida e teve 2 filhos gêmeos, né? Que eram Esaú e Jacó. Olha o que ele diz aqui, todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Meu Deus, o que está dizendo aqui? Que Deus já tinha escolhido Jacó antes mesmo de nascer. O que Jacó, ou o que Esaú fez de errado? Nada. O que Jacó fez de certo para merecer? Nada. Na barriga Deus já determinou, Jacó vai mandar sobre Esaú. Tá, Walter, mas Esaú vendeu a primogenitura dele. Exatamente, é nessa parte que fica legal. Por quê? Porque a soberania de Deus e a responsabilidade humana andam lado a lado. Entendeu? Então a gente só tem fé porque Deus elegeu. Entendeu? Não é porque eu quis que Deus fez. Não, foi Deus que tomou a iniciativa e então eu faço. Ok? Então responsabilidade humana e a soberania caminham lado a lado. E ele não termina, ele vai mais. Aí a gente vai dizer assim, não, mas isso é muita injustiça. Para! Se o cara estava no ventre da mãe dele, não fez nada, Deus já estabeleceu, isso é injusto. Paulo já sabia que isso ia acontecer. Ele vai dizer assim antes. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, aqui ele coloca Deus no devido lugar, gente. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano,
mas da misericórdia de Deus. Dá vontade de dizer assim, chupa essa manga. Gente, não é o que a gente faz, é o que Deus faz em nós. Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus falou para os seus discípulos, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Isso é tremendo demais. Olha o que ele diz mais. Portanto, isso não tem a ver, né? Pois a Escritura diz a Faraó, ele lembra agora do exemplo de Faraó. Eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Lembra do texto? Deus endureceu o coração do Faraó. Mas alguém vai dizer, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem? Quem é você, Walter, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizesse assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um barro para fins nobres e outro para fins desonrosos? Ou seja, Paulo deixa claro que a doutrina da eleição não tem a ver com o que a gente faz, mas tem a ver com o que Deus faz na nossa vida. E para finalizar esse vídeo, eu quero terminar com o teólogo Warren Grudem, que na sua teologia sistemática, na página 567, ele vai fazer uma diferença entre a teologia reformada e a teologia arminiana. Ele vai dizer o seguinte, em última análise, a diferença entre os dois pontos de vista referentes à eleição pode ser visto na forma como respondem a uma pergunta muito simples. Qual a pergunta que a gente deve responder? Considerando que no final das contas, algumas pessoas resolverão aceitar Cristo e outras não. A pergunta é, o que as faz divergir nesse ponto? Isto é, o que no final das contas faz a diferença entre os que creem e os que não creem? Se a nossa resposta é que no final das contas o que faz divergir está baseado no que Deus faz, a saber, a sua eleição soberana dos que seriam salvos, então vemos que a salvação no seu nível mais fundamental baseia-se exclusivamente na graça. Isso é a doutrina reformada. Por outro lado, se respondermos que a diferença principal entre os que são salvos e os que não são está em algo no homem, isto é, a inclinação ou a disposição para crer ou não, então a salvação, no final das contas, depende de uma combinação de graça e capacidade humana. E mais uma vez, começaremos a pensar dessa maneira, então diminuiremos seriamente a glória de Deus para a nossa salvação ou pela nossa salvação. Gente, que Deus abençoe sua vida. Eu espero que você possa estudar, porque o material está bem legal. E aí você vai me responder assim, tá, Walter, mas se Deus determinou tudo, se Deus já escolheu, para que evangelizar? Pois é, boa pergunta. Respondo na semana que vem, na Doutrina do Espírito Santo, parte 7. Deus abençoe sua vida, uma ótima semana. Não esquece de correr para Jesus, de falar com Ele todos os dias. O nosso desafio do Imersão Challenge, ler a Bíblia. Gente, vamos nos alimentar de Deus, que Ele é a melhor coisa que nós podemos ter. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.